Então, isso não era para acontecer, mas acontece segundo o relato das próprias pessoas que estão aqui dentro. E ainda acontece mais, tá? Existe hoje um grupo de policiais adoecidos e abandonados. São as vítimas dessa situação que começaram a denunciar isso. Cara, os caras... isso afeta tanto a vida dos caras que afeta até no monetário deles. Que eles aposentam o cara por cota, né? Ao invés de dar uma aposentadoria integral. O salário reduz drasticamente, o cara fica numa situação muito difícil porque o cara não consegue mais trabalhar aqui fora. O cara tem um laudo de maluco dizendo que não pode mais trabalhar dentro da polícia, mas que ele pode trabalhar fora. Só que chega aqui fora, meu irmão, o que você fez na tua vida? Não, eu fui da Polícia Militar, olha aí meu laudo aí. É louco, meu irmão. Quem vai contratar um cara desse? Não vai contratar. Os caras estão passando fome, meu irmão. Eu tive relato aqui de policiais chorando aqui, falando, cara, que minha família tem que passar por isso. E aí, eles fizeram uma ação contra o CREMERG. O CREMERG não respondeu até hoje. O CREMERG, numa audiência na Alerj, na Câmara, falou que realmente isso não pode acontecer, declarou, tem um vídeo falando isso, tal, mas nada se resolve. Só que aí, por outro lado, você tem oficiais hoje sendo aposentados de forma integral, com laudos assim absurdos. Vou dar um exemplo para você, isso tem prova. Existe um oficial que foi da época lá da Benedita, que ele determinou lá na época dele, como secretário lá de segurança, tal, que não poderia trocar tiro lá na entrada da comunidade. Tá bom, cara. Primeiro, não existe oficial dentro da comunidade trocando tiro. Tu não vai ver isso. O cara geralmente tá dentro do batalhão. Quem tá lá é o combatente, é o praça. Beleza? Isso é fato. Esse cara pede uma aposentadoria por surdez, mano. É porque imagina o estrondo, o estampido do fuzil Só que ele não reiterado. Só que tu não vê o oficial trocando tiro. Mas o mais interessante é o seguinte, esse cara era músico, mané, depois de pedir essa aposentadoria, e tem vídeo dele afinando o violão bem pra caramba, entendeu? E aí esse cara é aposentado sem poder prover, né, e tem uma aposentadoria integral, e parece que tem uns 30 dias, saiu um vídeo dele bombando na internet, ele com um crachá de um grande mercado aí trabalhando. Entendeu? A régua pro praça é uma, pro oficial é outra. Os caras estão acreditando que pro oficial essa forma de determinar essas aposentadorias está sendo diferente. E os caras têm várias provas disso. Não existe pouquíssimos oficiais reformados por cota, e a maioria é grande praça. E aí os caras entraram numa situação do seguinte, os médicos são da própria corporação. Entendeu? O cara presidente da CREMERG já teve vínculo com a corporação, já foi trabalhado. E aí tentam provar agora um possível esquema de venda de reforma ali dentro. Isso aí já vira uma questão, uma envergadura muito perigosa, né? Porque a partir do momento que eu tenho um esquema duradouro, com divisão de hierarquia e divisão de funções por mais de 4 pessoas para prática 4 não, se você quiser mais de 100 hoje. Eu tô falando de forma interna. Atenção, policiais adoecidos e abandonados. Manda mensagem lá no Instagram do Dr. Felipe Rolian e fala assim, ó, eu sou um cara desse. Você vai ver, mano, são mais de 100. Não, mano. eu tô falando... Você tá falando do possível esquema criminoso. Sim. Então eu tô fazendo uma análise sobre o possível esquema criminoso. Então se você tá me dizendo que existe mais de 4 pessoas, tá? Porque você tá eu vou concluir meu raciocínio. Tem mais de 4 pessoas com divisão de tarefas de forma hierárquica para a prática de crimes, nós temos aí a consumação de um crime de organização criminosa. Sim. Primeiro ponto. Tá? Primeiro ponto. E você tem um grupo, uma organização criminosa voltada finalisticamente para vender documentos médicos. Isso é o que você está me falando, tá? Reformas. Reformas. Não deixa de ser documentos médicos. Você pode estar, né? Eu vou reformas, um ato administrativo. Eu não acredito nem que seja venda, mas é um processo de beneficiar ou medo de... Então é diferente. Então é diferente. É aquela questão da perseguição, pro oficial tudo é diferente. Mas isso é uma régua diferente. Mas aí você já entra numa questão já enraizada dentro de uma corporação militar. Que é difícil.
Isso não vai ser feito da noite pro dia. E não vai ser uma medida hoje que vai mudar a dicotomia entre oficial e praça dentro de uma OM. Não existe isso. Agora, então é difícil. Não, só para concluir o raciocínio. Conclui aí, por favor. Então é difícil isso agora. O que pode ser feito para frente é responsabilização hoje para que para frente você tenha uma mudança de cultura em relação a isso. E como que a gente faz mudança de cultura punindo hoje para mudar amanhã? Então, eu nem sei como dizer qual vai ser o instrumento jurídico em relação... Porque isso é mais uma política interna dentro de eventual organização militar sobre a forma que ela trata os oficiais e os praças. Essa dicotomia chega a ser deletéria, porque você deixa pessoas, vidas desguarnecidas para tutelar uma possível minoria, com benesses. Então... Você sabe o que é interessante? Que após essas denúncias, a Polícia Militar parou de reformar por cota. Melhor, né? Viu? Já eu vou... Então, não, melhor, mas até ela parar, ela condenou a vida de centenas de policiais que estão hoje precisando de um suporte como o seu para poder reverter isso. Isso é fato. De fato, isso está sendo feito de forma dolosa e, enfim... tem tipo penais aí, se de fato isso está acontecendo. De fato, eu não posso afirmar, a partir